30 de agosto, domingo agora, é o dia dedicado à conscientização sobre a esclerose múltipla, doença crônica, degenerativa e autoimune. Só o Hospital Geral de Goiânia já diagnosticou este ano 144 casos de esclerose múltipla. Eu vou falar sobre esse assunto agora com a Giovana Dourado, aliás, com a Renata Costa, ela vai trazer esse assunto para a gente, né? A Renata vai falar como que essa doença se manifesta, tem algum sintoma. Eu sei que a evolução, muitas vezes, Renata, ela pode ser até rápida, né? Conta mais detalhes para a gente. Bom dia. Bom dia, Sueli. Bom dia para todo mundo que está assistindo o Bom Dia Goiás. Olha, vamos lembrar, é uma doença que assusta, né? Há 2 décadas, quando a gente falava em esclerose múltipla, a gente já associava logo a demência. Via muito essa doença associada a pessoas mais idosas. E a medicina, com o passar do tempo, com a evolução, nos mostrou que hoje essa doença tem tratamento, que não é só o idoso que pode ser acometido de uma doença dessa. E a melhor pessoa para explicar isso para a gente é o Dr. Fernando Elias Borges, que é coordenador do ambulatório de esclerose múltipla aqui do HGG, também neurologista. Bom dia, coordenador. Bom dia, Dr. Fernando. O que a gente gostaria de saber, primeiramente, para as pessoas entenderem como que a esclerose múltipla ataca o corpo, como que funciona no corpo. Bom, a esclerose múltipla é uma doença que tem uma evolução inflamatória e degenerativa. De início na juventude, então é uma doença que pega pessoas jovens entre os 20 e 40 anos de idade, é o pico maior de manifestação da doença, e a gente tem um processo inflamatório que vai causar um maior comprometimento funcional durante a fase mais produtiva da pessoa, né? Bom, o que a doença causa no organismo? Você tem um processo inflamatório que quebra a barreira hematoencefálica, então a proteção do cérebro ela é invadida pelo sistema imunológico. O sistema imunológico interpreta erradamente que a mielina dos neurônios, dos axônios, está sendo atacada e começa a produzir uma inflamação. Esse processo inflamatório vai destruir a barreira de mielina do paciente. Bom, durante a crise de inflamação, se o paciente for tratado adequadamente, essa inflamação dura poucos dias e ele pode recuperar a funcionalidade de forma bem adequada. Alguns pacientes não têm tanta recuperação e outras têm uma recuperação maior durante os surtos. Agora, isso faz com que ele melhore, né? Agora, descobrir, a gente sabe, se eu me corrija se eu estiver enganada aqui, é uma doença que ela traz sintomas que se confundem com outras, né? Demora o diagnóstico porque às vezes você vai pelo caminho errado, seria isso? Exatamente. O paciente às vezes ele tem sintomas inespecíficos, não são sintomas tão característicos. Os sintomas mais característicos da esclerose múltipla é a perda de força, né? Súbita ou rápida, né? De membros inferiores ou de um lado do corpo. Ou a perda de visão. Esses seriam os sintomas mais evidentes. Uma perda visual rápida, aguda, associada a uma dor ocular importante, pode fazer você pensar inicialmente em esclerose múltipla. Mas às vezes o paciente tem apenas uma crise de tontura, vertigem, que pode fazer com que o diagnóstico dele seja erroneamente interpretado como uma labirintite. Agora, a gente sabe também que depende muito do médico, né? A gente conhece, já ouviu o relato de casos de pessoas aí que por vários anos continuavam indo a neurologistas e isso não era identificado. Então, o serviço médico hoje, público, por exemplo, está gabaritado para fazer uma diagnose dessa? No setor público, a gente tem poucos centros de referência que acompanham pacientes com essa doença, né? Então, existe aqui no Hospital Geral de Goiânia um ambulatório especializado. Existe no Hospital das Clínicas também um centro de referência especializado. Com exceção desses 2 hospitais públicos, os outros hospitais não têm estrutura montada para acompanhar e diagnosticar precocemente esses pacientes. Então, lógico, isso atrapalha muito, porque o paciente ele roda pela rede pública, às vezes com várias internações, com diagnósticos errados de acidente vascular cerebral, de crises de convulsão, de labirintite, até que ele é encaminhado para um centro de referência ou então até que algum exame específico seja realizado e o diagnóstico seja feito. Doutor Fernando, a gente agradece a sua participação. É muito importante esse esclarecimento que o senhor trouxe para a gente, porque como a gente começou dizendo aqui, antigamente parecia, você tinha esclerose múltipla, então aquilo estava condenado. E hoje a gente sabe
que é uma doença que pode ser tratável, obviamente, com a medicação certa, quanto mais cedo for diagnosticada, e você tem uma sobrevida com qualidade aí, como se fosse cuidando de uma diabetes, né, Anderson e Suelen? Tem que ter medicação precoce e acompanhamento sempre, porque aí você impede essas inflamações, impede de que o organismo vai ficando debilitado ao ponto de que você possa perder a sua funcionalidade. É com vocês. Muito obrigada, Renata, pelas informações. 30 de agosto, portanto, uma data importante para lembrar do controle da doença, da conscientização a respeito da esclerose múltipla.